were very, very scared. The police were saying, whether you like it or not, you will be moved. Não tem ninguém nas fazendas. O apartheid foi um sistema de segregação racial que começou em 1948 até 1994. O apartheid se originou na África do Sul e foi criado pelo Partido Nacional. Ele consistiu na separação entre brancos e negros e ele restringiu os direitos dos negros. Os negros sul-americanos eles eram obrigados a viver em áreas separadas, que se chamavam bantustões. E eles não podiam entrar em espaços públicos como escolas, hospitais, etc. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um líder sul-africano que se tornou um símbolo mundial na luta contra a opressão racial e pela justiça. Ele nasceu em 1918 em uma vila da etnia Xhosa, na província do Cabo Oriental. Seu nome de batismo significava criador de problema. Ele foi chamado de Nelson por um professor da escola. Mandela teve uma educação formal, algo raro para a maioria dos negros. E ele se formou numa universidade de direito. Mandela se envolveu com o Congresso Nacional Africano, um movimento político que buscava direitos e igualdade para a maioria dos negros na África do Sul. Em 62, Mandela foi preso e em 64 condenado à prisão perpétua. 27 anos na prisão, principalmente na ilha de Robben. Durante esses anos, ele se tornou um símbolo da resistência negra. Em 1990, finalmente Mandela foi solto e em 94 se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, encerrando oficialmente o apartheid. Relação de Nelson Mandela com o apartheid. Nelson Mandela teve uma relação direta e fundamental com a luta contra o apartheid. Quando o apartheid foi instaurado oficialmente em 1948, Mandela já fazia parte do Congresso Nacional Africano. Nos primeiros anos, ele e o ANC seguiram estratégias de resistência política e pacífica, de desobediência civil. Com o massacre de Sharpeville em 1960, quando a polícia abriu fogo contra manifestantes negros e matou 69 pessoas, a repressão do governo aumentou drasticamente e o ANC foi banido. Na África do Sul, ainda tem alguns pontos de herança do apartheid, como a desigualdade econômica e social. O apartheid deixou uma profunda divisão econômica entre brancos e negros, com a maioria da população negra ainda vivendo em condições de pobreza e com acesso limitado a recursos econômicos. Essa desigualdade é um dos maiores desafios no país hoje, e mesmo com políticas de ação afirmativa, como a Black Economic Empowerment, a mobilidade social é lenta. A segregação espacial também é uma herança, já que durante o apartheid, as populações negras e mestiças foram obrigadas a viver em áreas segregadas, longe dos centros urbanos. Até hoje, muitas dessas áreas ainda são economicamente desfavorecidas, sem acesso adequado a serviços essenciais e infraestrutura. As cidades continuam marcadas por divisões residenciais, com bairros de luxo e periferias distantes. Mais um exemplo é a desigualdade no sistema de educação, pois o apartheid restringiu o acesso dos negros a uma educação de qualidade. Os efeitos disso não são visíveis. Escolas nas áreas negras e pobres geralmente recebem menos recursos e têm menos infraestrutura, o que perpetua a desigualdade de oportunidades e o ciclo de pobreza. You cannot talk about inequality in South Africa without talking about the past. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. The apartheid policy was designed to show inequality. Ik niet dat ik draad in township is without the second economy. The economy did not perform well in the last quarter. The end of the day today, we're still staying inside. I'm not working. So there are quite a lot of challenges that we face as a nation. So how can we grow? It's impossible.
Oi, gente. Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista com duas meninas que vivenciaram o apartheid. Bom, como foi sua experiência e como foi viver o apartheid? Então, viver o apartheid foi uma coisa assim muito dolorosa, de ver os negros sendo separados dos brancos, também de ver os negros perdendo todos os seus direitos que tinham. E eu também tô até aqui com meu irmão, que ele sofreu muito com o apartheid e essas coisas assim. Bom, agora nós vamos entrevistar a outra menina que vivenciou o apartheid. Como você está aí, você poderia dizer quem foi o culpado pelo apartheid? Oi, Alicia, tudo bem? Então, falo daqui da África do Sul. Foi uma experiência muito desafiadora e dolorosa, principalmente para a população negra, onde que se encontravam em uma divisão racial e também limitavam a educação e o emprego. Uma coisa que me impressionou foi quando eu vi um menininho negro fazendo um protesto e os policiais veio e pegaram ele brutalmente e o levaram. Foi algo que realmente me impressionou naquela época. Hendrik French Verwoerd foi o político da África do Sul que criou e implantou a segregação racial, conhecida como apartheid. Ele classificava a população negra e as demais etnias do país em uma subclasse de cidadãos. Alicia, eu espero que tenha ajudado e é isso. Tchau!